Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem inconveniente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo dos seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como a quem está no Senhor. Marido, ame a sua mulher e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravo, obedeça em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção a ninguém. Senhor, a Tua palavra foi lida, e nesta noite, meu Deus, que a capacitação venha do Senhor. Me use apenas e tão somente como instrumento na Tua presença. Capacidade humana, e o conhecimento é muito pouco, seria incapaz de com um texto alcançar todas as pessoas, mas o Teu poder me usando, essa mesma palavra alcança todos que estão aqui no templo, quem está me assistindo agora, ao vivo, quem for assistir esse programa, Senhor, na televisão, quem for assistir, Senhor, pelo YouTube, vai receber o impacto e o poder da Tua palavra, porque é isso que eu acredito que vai acontecer nessa noite, em nossas vidas, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quando a gente pega um texto desse para ler, e é muito difícil eu ler assim um capítulo inteiro, mas tem coisa que a gente tem que refletir, né? Tem coisa que a gente tem que pensar, e esta palavra por toda já é uma palavra que, se a gente pudesse ler isso todos os dias, marca esse versículo, marca esse texto, Colossenses capítulo 3, seria tipo assim, um ano inteiro, todo dia de manhã a gente lê isso. Porque o que Paulo escreve a esse povo, e tão somente para nós também, né? Porque chegou até aqui essa palavra, porque Deus assim o permitiu, é uma verdadeira regra de fé, né? Porque é muito comum
nós estarmos desanimados e sermos abalados por todas as circunstâncias que cercam a nossa vida. E muitas vezes cansamos de tantos problemas, né? A gente cansa, batalha pra caramba e pau. E daí a gente fica pensando assim, será que Deus não está respondendo? Será que... Irmãos, entenda de uma vez por todas, principalmente num lugar como esse, onde nós decidimos pregar o Evangelho de Cristo, não tem arranjo. E às vezes a gente fala as coisas e as pessoas acham assim, muito dura, né, a palavra. Mas o versículo 25 fala assim: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Eu quero que nós entendamos, e você que está em casa me assistindo hoje entenda, que Deus é um Deus de todo mundo. Todos foram criados por Deus. Criaturas somos todos nós. Depois que nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nos tornamos filhos. Mas o tratamento é igual para todo mundo. Por isso que a justiça de Deus está baseada na palavra. E muitas vezes a gente não se enquadra no que está a palavra e a retaliação vem. Quando lá em cima você lê assim, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, dá-se a entender que Deus é um cara ruim e que vai castigar. Mas eu vou explicar para você que na linguística de tudo isso daqui, conhecendo a Deus do jeito que a gente conhece pelo poder da palavra, quando fala que vem a ira de Deus sobre a vida daqueles que estão em pecado, a ira de Deus, ela vem da forma do quê? De Deus não poder te proteger, porque Ele não pode estar enrolado com as coisas desse mundo. E como as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, aí elas começam numa vertente que Deus está castigando para ensinar. E eu te falo, Deus não pode castigar, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13, é Bíblia. Eu tenho te ensinado que a Bíblia tem que andar na cabeça, porque o mal vai se levantar contra a gente direto e reto, irmãozinho. Não pensa você que o diabo está contente de ir para a condenação eterna sozinho, só ele com o terço dos anjos. Ele não está contente com isso. Ele quer levar mais pessoas, porque a condenação dele já está determinada. E Ele quer, nesse espaço de vida que nós temos, do nascimento até a morte, e a morte pode chegar a qualquer momento, nesse espaço de vida, nós temos o livre-arbítrio para aceitar Jesus e viver a palavra. E fico muito feliz porque hoje, no nosso país, muitas pessoas podem ler a palavra. Pessoas que antigamente não tinham acesso, hoje tem. A Bíblia está uma facilidade para a vida de todo mundo. Não tem mais desculpa de você falar assim, eu não posso ler a Bíblia porque eu não entendo. Tem várias versões, hoje eu li numa versão legal. Quero até ver se a gente combina depois para a gente só ler nessa versão, que eu acho que ela vai ficar mais fácil. A King James eu acho mais legal, mas às vezes ela tem algumas coisas. Leia do jeito, mas leia. Será que hoje, vamos trazer a nossa memória curta, será que hoje tudo que nós fizemos, nós demos graças a Deus de tudo que nós fizemos? Será que do momento que nós levantamos e de repente sabíamos que não teríamos uma mistura muito boa para a hora do almoço, porque as coisas são difíceis. Mas Senhor, muito obrigado, o que tiver eu vou comer porque eu estou conseguindo mastigar. Tem um monte de gente que perdeu os dentes, está com câncer no esôfago, não consegue nem engolir nada, e eu tenho pelo menos alguma coisinha para comer. Muito obrigado, Senhor, que não faltou na minha vida o alimento nesse dia. Mas a nossa mente está ficando tão conturbada com as coisas do mundo, que às vezes a gente esquece de dar graças a Deus pela comida. Às vezes a gente esquece de dar graças a Deus pela cama que nós dormimos. Não, mas eu queria um colchão melhor. Vai trabalhar, porque Deus não vai te dar um colchão melhor, porque Deus não está nem aí com essas coisas humanas. Que nós precisamos entender que a ganância humana é uma coisa que Satanás traz para as nossas vidas. Versículo 5 assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Presta bem atenção: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E muitas vezes a ganância está dentro das nossas cabeças e a gente não consegue distinguir as coisas. Quantas vezes que deixamos de servir a Deus por uma idolatria? Pastor, mas eu não adoro imagem. Querido, idolatria não é só imagem não, viu? Idolatria não é só imagem não.
Idolatria muitas vezes, idolatria muitas vezes é uma circunstância terrena que tira a nossa atenção do Evangelho. Quantas vezes que nós estamos idolatrando coisas que estão debaixo do nosso nariz, que está tomando o lugar de Deus em nossas vidas, e nós não enxergamos. Quantas vezes que tem coisa que está tirando a nossa paz, porque nós temos uma ganância, e a ganância pode ser pelo dinheiro, ou pode ser por uma vontade desenfreada de fazer alguma coisa que não traz benefício nenhum para a vida da gente. Não, eu vou trabalhar que nem um louco, porque eu preciso juntar dinheiro. Irmãos, um cara estava pensando nisso um dia. Ele falou assim: nossa, esse ano eu plantei tanta coisa, cara. Vou construir mais 10 barracões, vou juntar tudo o que eu plantei, o meu trigo, vou guardar, porque agora eu vou ser muito mais rico do que eu sou. Naquela noite a morte bateu na casa dele. Vamos. E quantas vezes estamos dando atenção para as coisas do mundo e não estamos dando mais atenção para os nossos filhos? Porque, querido, entenda uma coisa. A palavra de Deus ensina para os bispos, e é uma palavra que serve para todas as pessoas, porque dependendo da linha de pensamento que nós nos colocarmos, e essa linha eu quero passar para você, todos nós exercemos uma autoridade sobre alguma coisa. Então, quando você prega o Evangelho, você é um ministro da palavra de Deus, não importa. Pastor, mas eu falo tão simples, não tem problema, você parou com uma pessoa, você ministrou para ela, Deus está te usando como servo naquele momento. E Deus fala assim: para você exercer autoridade sobre alguém, cuide primeiro bem da tua casa. E quantas vezes que as coisas desse mundo estão nos fazendo viver uma vida de mentira dentro da nossa casa, e daí nós não temos autoridade sobre as coisas do Evangelho, porque Deus não vai compartilhar a bênção dele em cima de uma coisa que está desajustada. Você viu aqui os últimos versículos, falou só sobre família. Que as mulheres sejam sujeitas a seus maridos, e sujeitar ao marido não é ser escrava do marido, é fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Ah, pastor, mas meu marido não é convertido, então ore por ele, santifique a tua vida, que a tua santificação vai chegar na vida dele, e ele vai se converter pelo bom testemunho que você dá dentro da tua casa. Filho, obedeça a seus pais, que é mandamento com promessa. E pais, não faça as coisas para irritar teus filhos. Você já viu aquela história que o pai manda fazer o certo, mas ele faz o errado? Isso provoca ira. E daí, o pior de provocar essas coisas é quando as pessoas não reconhecem o erro dela. Ela sempre fala: meu filho aconteceu tal coisa porque os amigos influenciaram. Não, desculpa, isso é mentira. Mentira. Os filhos passam mais tempo na casa com os pais do que com os amigos lá fora. Se aprendeu alguma coisa errada, aprendeu em casa. E nós que somos pais, e posso vos falar isso de boca cheia, tem uma de 31 e uma de 25, nós temos que ser exemplo. Porque você sendo exemplo na tua casa, você vai ser exemplo na tua empresa, você vai ser exemplo na faculdade, você vai ser exemplo dentro do ônibus. Porque o amor que demanda na tua vida para a tua família é o amor que Cristo precisa, é a base de tudo. Como que a gente vai ser um bom pregador se em casa está ruim? Como é que a gente vai levar o Evangelho se nós não estamos vivendo o amor? Se nós estamos deixando viver dentro de nós todas as coisas ruins. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus aos que vivem da desobediência. E mais uma vez eu te explico. A ira de Deus nesse momento é que Deus não pode te proteger, porque Deus não pode compartilhar com coisa errada. Então Deus não pesa a mão sobre ninguém. Deus é impedido pelo poder da palavra de te guardar, porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O contexto disso: se você não está debaixo da palavra de Deus, desculpa, o anjo de Deus não vai poder ficar junto com você. Porque o que mantém um anjo perto da gente, e nós não temos anjo da guarda, todas as vezes que nós precisamos, Deus manda, porque a intercessão do Espírito Santo e de Jesus, irmãos, é milésimos de segundo, chegou, ajudou. Porque você já pensou um anjo, a paciência que ia ter para ficar com a gente? Às vezes a gente não tem paciência com o filho. A mulher, então, paciência com o marido é zero, né? Coitado dos homens, sofre que é uma barbaridade. Porque os homens são todos bonzinhos, gente fina, né? Amém, irmãs? Vocês têm que achar os homens bons, vocês têm que amar os homens. Amém, irmãs?
Se não amar, como é que vai viver? Como nós achamos que todas as mulheres são boazinhas, uma benção essas irmãs, quando está dormindo. Vocês entendem que muitas vezes essa falta de amor, de comunhão, ela permite com que Satanás entre na nossa vida, e se ele entrar, Deus não vai poder nos guardar. E quantas vezes que nós perdemos a paciência com o filho, com o esposo, com o chefe, com o gerente, com o professor da faculdade, com alguém no trânsito, e aí a gente fala palavras, olha, abandone todas as coisas, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mitam uns aos outros. Irmãos, por favor, chega em casa hoje, eu não sou muito de pedir a coisa para ninguém, mas por favor, antes de dormir, leia esse texto de novo. De coração. Tira o tempo de alguma coisa que você ia fazer agora. Você ia jantar, janta mais depressa, ou deixe de jantar. Não vai morrer ninguém se ficar um dia sem comer. Leia de novo esse texto. E daí fala assim: Espírito Santo, essa noite, trabalha na minha mente e me mostra onde é que eu estou errando aqui. Mostra para mim, Espírito Santo. Fala que amanhã eu quero melhorar. Irmãos, de melhorar que eu estou falando para você não é de 0 a 10 em milésimo segundo, não. Eu falei assim, tal coisa que não sei. Estou sendo muito desobediente para os meus pais. Eu vou melhorar. E melhora um pouquinho por dia. Sou contra radicalizar, né? Não, vou largar tudo agora, viu? Não vai. Faça melhor. Amanhã melhora um pouquinho. Estava mentindo? Não, pastor, mas era uma mentirinha santa. Não tem mentirinha santa. Mentira é mentira. Se você não pode falar coisa, fala assim, não quero conversar sobre isso agora. É um direito seu. Você acha que aquele assunto vai causar transtorno naquele momento? Não é a hora de falar, viu? Não vamos conversar sobre isso agora. Mas pode marcar, e qualquer dia que a gente tiver melhor de paciência, a gente conversa. Acabou. Está sendo indignado por alguma coisa? Espera passar a ira, chame a pessoa para conversar. Que o grande problema hoje, nós temos desentendimentos que fazem as pessoas ficar sem se falar. Mas aquela vontade, aquele machucado ficou no peito da pessoa. A pessoa fica irada, porque daí a gente não tem... Irmãos, entenda, quando a gente não se cura, a gente vai estar com uma mágoa. E a mágoa é uma coisa que toda vez que você esbarra, aquela casquinha sai e sangra de novo. Volta tudo na cabeça. E cada vez que volta, é mais demônios que entraram dentro da mente da gente, irmão. Então tem coisa que às vezes a gente não resolveu há 20 anos. Está 20 anos sofrendo. Você passa numa estrada e fala assim, nossa, aquela vez aqui, furou o pneu do meu carro, aquele desgraçado, aquele vizinho passou. Não, viu? Perdoa a pessoa, para com essas coisas. Para. Não deixe Satanás povoar o teu pensamento. A Bíblia hoje está falando assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Feche os teus olhos nessa hora. Quero nessa noite pedir ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que venha trazer refrigério para a nossa vida. Venha trazer refrigério para a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, eu invoco o poder da palavra para trazer cura aos nossos pensamentos nessa hora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que te atingiu, tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que está te destruindo, tudo aquilo que destruiu, está tentando ofender a sua personalidade, tudo aquilo que está tentando ofender os teus sentimentos, tudo aquilo que está tentando ofender a sua vida particular, a tua vida profissional, todas as palavras malditas e as ações inadequadas que foram lançadas contra você, eu quero que nesta hora cessem em nome de Jesus. E que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida nessa noite, para nós pensarmos nas coisas do alto e não nos problemas da terra. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida nessa noite de forma tal, que venha um vento do Espírito Santo e tire toda a mágoa, tire todo o rancor, tire toda a ira, tire toda a palavra maldita, tire todo o sofrimento, tudo aquilo que está te fazendo sofrer pra caramba, cesse agora, em nome de Jesus. Que para nós sermos abençoados, Deus, é a tua palavra que tem que ser cumprida.
em nossa vida. E a tua palavra em nossa vida, ela não fala isso. A tua palavra em nossa vida fala assim para nós: irmãos, se apresente com teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não se amoldeis ao sistema desse mundo. Deus, eu quero que nesta noite o sistema desse mundo, que são os pensamentos contrários, pensamento de ira, pensamento de raiva, pensamento de vingança, saia da nossa mente agora, em nome de Jesus, que todos nós fomos transformados pela renovação do nosso espírito, da nossa mente. Deus eterno, eu quero que o Senhor passe nesse lugar nesta noite e renova as nossas mentes, meu Pai, porque só com uma mente renovada, pensando nas coisas que são de cima, que nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que isso aconteça com cada pessoa que está aqui nesta noite, que isso aconteça com cada pessoa que me assiste agora, seja quando for que assistir esse culto, que essa palavra entre em nossos corações, meu Deus, e venha trazer libertação às nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toque em nossas vidas, haja cura nesta noite. Peço que ao Senhor que faça uma cauterização nesse machucado profundo que tem nessas mentes, meu Deus. E a cauterização é alguma coisa quente, um instrumento quente que bate naquele sangramento para fazer parar o sangramento. Eu quero que nesta noite, toda obra maligna que machucou os teus filhos, machucou as tuas filhas, seja aniquilada agora em nome do Senhor Jesus.